Olá pessoal do blog dos concursos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Almendra, eu sou professor de Direito Penal, estou aqui para falar algumas dicas para o concurso da Polícia Federal, mais especificamente de agente escrivão. E a dica de hoje é sobre latrocínio. Latrocínio que não é, ao contrário do que a imprensa populista diz, roubo seguido de morte. Até porque cogite, por exercício de raciocínio, que eu subtraia violentamente o patrimônio de Maria, saia do local em que Maria se encontra, estou andando pelo meio da rua quando eu encontro Joana e aí eu mato Joana. Então eu teria um roubo seguido de morte. Seria isso um latrocínio? Obviamente que não. Por outro lado, imagine que eu encontre Joana, a minha vítima, e intencionando subtrair o malote de dinheiro que ela segura, eu já chego atirando, porque ela trabalha em uma empresa de segurança de valores, então já chego atirando. Eu mato a pobre moça e então ela caída ao chão, desfalecida. Eu pego o malote de dinheiro e saio correndo. A morte seguida de um roubo. Isso é um latrocínio? Isso é um latrocínio. Então, a conceituação jornalística equivocada de roubo seguido de morte, ela é absolutamente dissonante do que ensina o Código Penal, do que ensina a nossa doutrina. Latrocínio, então, doravante, será conceituado como roubo qualificado pelo resultado morte. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um crime de roubo, ou seja, uma subtração violenta, só que da violência empregada para subtrair resulta morte. Então preste atenção, pode a violência empregada para subtrair ocorrer antes da subtração, durante a subtração ou após a subtração, desde que a violência seja empregada como um ato executório dessa subtração. É a ferramenta, é o meio pelo qual se toma o objeto, e nessa linha de raciocínio a vítima vem a óbito, conceituando o latrocínio. Latrocínio é crime hediondo, Existem três e apenas três crimes contra o patrimônio que receberam essa adjetivação pelo nosso legislador. Sabe os legisladores que nós temos, né? Tiririca, Popó, Mulher Melancia, Romário, Clodovil e outros tantos sábios que já estiveram, que ainda estão exercendo suas atividades legislativas. E eles disseram que entre os crimes contra o patrimônio, três seriam considerados hediondos: o latrocínio, a extorsão qualificada pelo resultado morte e a extorsão mediante sequestro em qualquer de suas formas. Portanto, o latrocínio é crime hediondo. Não é pelo fato de ser crime hediondo e nem é pelo fato de que o latrocínio ofende também o bem jurídico vida que ele é deslocado para o julgamento pelo tribunal do júri. Não, ele não é julgado pelo tribunal do júri. Latrocínio é julgado por juiz singular, por ser considerado crime contra o patrimônio e não crime contra a vida. Eu sei, morre-se gente no latrocínio, mas ele não recebe a classificação de crime contra a vida, ele é classificado como crime contra o patrimônio. Quando se consuma o crime de latrocínio? Latrocínio, conforme a súmula 610 do STF, se consuma com o resultado morte. E ponto final. Preste bem atenção. Pouco importa a efetiva subtração do patrimônio. O latrocínio se consumará quando e somente quando a ou as vítimas morrerem. Ponto final. Isso quer dizer que, se o sujeito entra em um supermercado, atira no vigilante e foge com o dinheiro, você deve se perguntar: o vigilante morreu? Sim, é latrocínio consumado. O vigilante não morreu, então é latrocínio tentado. Repare, portanto, que o latrocínio é tentado mesmo que eu fuja com o dinheiro, porque o critério identificador da consumação é a morte da vítima e não a subtração do valor. Sim, se lhe soa estranho, latrocínio admite a forma tentada. Latrocínio, enquanto crime doloso, admite a forma tentada. Daí a gente ter que diferenciar o momento da consumação de um critério de tentativa. Outro aspecto importante no que diz respeito ao latrocínio é sobre o concurso de latrocínios ou concursos de crime. O que está em pauta é o seguinte: o sujeito, intencionando subtrair o patrimônio de um determinado banco, de uma determinada instituição financeira, ele mata todos os vigilantes que faziam o transporte de valores. Ele para um carro forte na estrada, pega uma .50, engata no porta-malas do carro e começa a atirar, mata todo mundo e pega dinheiro. Dúvida: quantos crimes de latrocínio ele praticou?
Percebeu a pergunta? É uma pergunta relevante. E a resposta do STF, para sua surpresa, é um só latrocínio. Ué, mas não morreram 5, 6, 7 pessoas? Verdade. Mas é apenas um latrocínio. Porque o STF entende que haverá tantos latrocínios quanto forem os pares, patrimônio, vida atingida. Então, se ofendeu um patrimônio, se matou uma pessoa, é um par, um latrocínio. Se ofendeu um outro patrimônio e se matou uma outra pessoa, 2 pares, 2 latrocínios. No exemplo dado, eu tenho um único patrimônio atingido, o patrimônio do banco, e 5 vidas. Então, quantos pares eu formei? Logo só há um latrocínio. Para você entender o raciocínio, imagine agora que eu vou assaltar e matar a bibliotecária, moça que guarda os volumes da Universidade Católica de Pernambuco, Universidade Católica Unicap, onde tem uma biblioteca muito grande chamada Padre Aloysio Mosca. Tem uma moça que trabalha ali na frente, ela guarda as bolsas das estudantes de jornalismo que vão lá, né, para passar a tarde estudando naquela biblioteca. Então o que acontece? Eu mato aquela cidadã e subtraio 50 bolsas. Quantos latrocínios? Repare que agora foram 50 patrimônios e uma vida. No exemplo anterior foi um patrimônio e 5 vidas. Quantos latrocínios? Continua sendo um só. Continua sendo um só. Por quê? Porque continua formando-se apenas um par de latrocínio. Um par, patrimônio, vida. Último exemplo. Cogite que eu vou assaltar um casal saindo do cinema. Então eu encontro lá marido e mulher, mato os 2 e subtraio as suas alianças. A aliança de um, a aliança de outro. Quantos latrocínios? Agora são 2 latrocínios. Porque a aliança é um bem indivisível, é a aliança do rapaz, a aliança da moça. Foram 2 patrimônios distintos, com 2 vítimas distintas, com 2 vidas atingidas distintamente. Aí nós temos 2 latrocínios. Um derradeiro, para dizer que não há dúvida. Imagine que eu encontre um casal em um semáforo. Eu anuncio um assalto, eu mato o casal e fujo com o carro do casal e só, mais nada, só com o carro. Quantos latrocínios? Um só. Porque o patrimônio é único. É o patrimônio do casal, não é o patrimônio do homem e o patrimônio da mulher, como no caso das alianças. Olha que coisa curiosa o nosso STF diz. É pior matar o casal para subtrair as alianças do que matar o casal para subtrair o carro do casal. Porque aí seriam 2 latrocínios no caso das alianças e seria um só no caso do patrimônio único, carro. Percebeu como o assunto é sutil? Percebeu como o assunto é polêmico? E ele ainda é embasado em jurisprudência. E aí é típico de banca como a SESC UNB, que é quem vai realizar a tua prova. E por derradeiro, ainda falando sobre o crime de latrocínio, eu lembro que a jurisprudência se tornou pacífica na inadmissibilidade, vou repetir, inadmissibilidade do Instituto da Continuidade Delitiva entre o roubo comum e o latrocínio. Embora roubo e latrocínio sejam crimes pertencentes ao mesmo tipo penal, ambos estão no artigo 157 do Código Penal, a jurisprudência tem dito que eles não são da mesma espécie, dado a gravidade do latrocínio. E assim, uma das principais teses de defesa para diminuir a pena é afastada da aplicação concreta entre roubo e latrocínio. É isso. Ficaram aqui algumas dicas do crime de latrocínio para o blog dos concursos e estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do blog e a gente esclarece. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima oportunidade.